Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Glodiano. Vou mandar um forte abraço para a Fátima Silva e a Fátima Belém, que sempre estão escrevendo um comentário aqui no canal Escola Dominical Brasil. Muito obrigado. Aliás, um forte abraço a todos nós que acompanhamos diariamente esse estudo aqui, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês a vara de Arão que floresceu. E você sabia que a vara de Arão ela está dentro da Arca da Aliança? Bom, aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 4, menciona três coisas que tinha dentro da Arca da Aliança. Bom, aqui menciona que tinha as tábuas, né, dos 10 mandamentos, as tábuas de pedra ali, escrita pelo próprio dedo de Deus. Essas tábuas de pedra, ela eram escritas na frente e atrás, né, frente e verso ali. Então são duas tábuas de pedra. Ali simboliza então o que? A lei, os mandamentos de Deus para nós, tá bom? E ela é guardada dentro da Arca da Aliança ali. Convênio que nós fazemos de obedecer os mandamentos de Deus. Algo bem importante também é a tampa do propiciatório, né? A tampa da Arca da Aliança ela é chamada de propiciatório, significa cobrir, tá bom? Por causa da lei, por causa que nós quebramos os mandamentos, nós não podemos entrar na presença de Deus. E essa tampa, né, do propiciatório, né, propiciatório significa cobrir. Essa tampa simboliza Jesus Cristo. Ele cobre, né, os nossos pecados, as nossas falhas, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Outra coisa que tem na Arca da Aliança, além das tábuas de pedra, os 10 mandamentos, tem ali um pote de maná. Esse pote ele é de ouro. E o maná, né? O maná ele é chamado ali, tem vários nomes. Um deles é pão do céu. E Jesus Cristo no Novo Testamento ele fala que Moisés não deu o pão do céu, mas que ele é o verdadeiro pão do céu, que o pai dele dá o verdadeiro pão do céu, que é Cristo, tá bom? Mas lá o maná, dentro da Arca da Aliança, ela presta um testemunho de que Deus ele cuida de seus filhos, né? Que ele provê ali para os seus filhos o sustento. Não somente o sustento físico, mas espiritual também, tá bom? Basta nós buscarmos, né? Essa fonte. Então tem o simbolismo aí. Outra coisa que tem aí na Arca da Aliança é a vara de Moisés que floresceu. Então qual será o testemunho que a vara de Arão presta para nós, né? Porque ela floresceu ali. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A resposta está lá em Números, capítulo 16 e o capítulo 17, que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, o que está acontecendo lá, né? Acontece uma rebelião em Números, capítulo 16, aqui começa essa rebelião. Core, né, o nome da pessoa aqui, ele mobiliza um movimento contra Arão e contra Moisés, tá bom? Ele chama dois amigos deles que estão são esses três aqui, né, que são cabeça desse movimento aqui contra Moisés e Arão ali, né, contra a liderança. Era Core ele era da tribo de Levi, portanto ele trabalhava dentro do tabernáculo ali, né, ele levava incenso, ele tinha um incensário, tá bom? E ele tinha dois amigos lá da tribo de Rubens, que era o Datã e o Abirão, tá bom? Esses dois aqui também fizeram motim. Eles começaram a juntar muita gente e falar mal de Moisés, de Arão, né? Uma das coisas que eles falavam, né, de Arão era o seguinte, né, de Arão e Moisés. Toda a congregação é santa, né, eles alegavam, ou seja, todo mundo é santo. Por que então Moisés e Arão que tem que liderar esse povo, né? Nas palavras dele eles diziam assim: porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? É uma pergunta que ele faz, né? Porque quem constituiu vocês como líder? Olha que rebeldia, né? Quem tinha escolhido eles como líder era Deus, né? Não tem outra resposta. Mas eles estavam falando, nós também somos santos, nós também podemos liderar esse povo. E assim eles começaram a fazer uma revolta entre o povo ali. Esse Core, que era da tribo de Levi, ele movimentou ali, tinha 250 levitas a favor dele. E esses 250 levitas também queimavam incenso dentro do tabernáculo, né? Porque aqui na escritura menciona que cada um tinha o seu incensário.
Então tinha esse. Fora os apoiadores que tinham lá de Datã e Abirão, né? Que também não eram somente da tribo de Rubens. Esses dois aqui, eles eram o cabeça ali da ideia, mas muitos de outras tribos também estavam revoltados ali, né, com a liderança de Moisés e Arão. Então vamos ver o que acontece aqui, né? O Core, né, então ele se revolta e começa a falar mal ali eles fazem realmente uma reunião, né, para tirar ali Moisés e Arão ali da liderança. E aí quando Moisés ele fica sabendo disso, eu vou ler aqui, ó, Números capítulo 16, versículo 4. Quando Moisés isso ouviu, caiu sobre o seu rosto. Eu acho muito interessante essa atitude de Moisés, porque ele não foi lá, né, brigar com eles, né? Ele caiu sobre o seu rosto, né? Ele orou a Deus ali, o que estava acontecendo, né? Porque esse povo estava revoltado e querendo ali, não apoiando ele como líder ali, Arão. Aliás, ele aqui, né, ele não havia pedido para ser líder. Claro, né, Moisés ele havia sido escolhido antes de nascer, com certeza ele se voluntariou para guiar o povo ali, tá bom? Então ele foi chamado como profeta de Deus. Mas basicamente a gente consegue ver aqui que era um chamado muito difícil, né? Que não é algo que Moisés fala assim, eu quero ser o líder de todo esse povo aqui. E aí eles queriam destronar. E olha só o que acontece aqui, né? Então o Moisés ele fala o seguinte para Core, ele reúne Core, né, que é da tribo de Levi, e os 250 levitas também que haviam apoiado Core, e falou para eles o seguinte, olha, vocês já são escolhidos por Deus para entrar no tabernáculo, para servir aqui de intercessão entre o povo, fazer holocausto, né? Deus já escolheu, vocês já são especiais. Entre as tribos de Israel, vocês já foram escolhidos, né? E tem uma parte aqui que ele fala assim, também procurais o sacerdócio, né? Bom, isso não significa que a tribo de Levi não tinha o sacerdócio para efetuar o trabalho dentro do tabernáculo. Eles tinham o sacerdócio arônico. Aqui eu acredito que quando ele está falando assim, quereis também o sacerdócio, porque ele está falando do sacerdócio de Melquisedeque, a qual possui a chave de liderança. Né? Então o sacerdócio arônico não tinha a chave de liderança ali. Então o que eles estavam querendo, na verdade, era assumir a liderança do povo ali. Tá bom? Então só para mencionar aqui. Então Moisés pegou e falou para ele, já não basta, já vocês foram escolhidos, vocês já têm o sacerdócio arônico. E aí eles queriam mais, né? E aí então, após falar essas coisas para ele manda chamar os outros dois rebeldes lá da tribo de Rubens, né? Que eles eram o cabeça lá, né? Então tá aqui no capítulo 16, versículo 12. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Né? Isso foi uma grande falta de respeito, né? Porque Moisés mandou chamar eles para conversar com eles e eles disseram, não subiremos. E não só isso, né? Ele não mandou recado dizendo que não ia subir, mas ele mandaram algumas palavras desaforadas ali para Moisés também. Além de não subir, eles falaram coisas ruins ali, né? Bom, isso também é ruim porque o primeiro versículo que eu estava lendo ali menciona que quando Moisés ouviu sobre isso, ou seja, eles não falaram para Moisés, eles fizeram algo meio secreto ali, né? Estavam falando mal da liderança por trás, pelas costas, né? Em vez de chegar na liderança e ou falar ali com Moisés, olha, não está me agradando isso, ou será que eu não posso ajudar dessa outra maneira? Não, eles estavam falando por trás, né? E isso desagradou muito Moisés ali. Mas Datã e Abirão, olha só a mensagem que eles mandaram aqui para Moisés, né? Eles disseram assim, felizes, fizeste-nos subir de uma terra que mana leite e mel. Ele está falando, olha, você fez a gente subir do Egito, que era uma terra que tinha leite e mel. Eu acho que o pessoal está completamente cego, porque lá no Egito eles eram escravos, né? Faraó ali mandava matar os seus filhos, né? Quase que Moisés foi morto, né? Se ele não tivesse ali colocado ali no rio, no cesto ali.
Então Moisés foi poupado da morte, então eu acho que eles se esqueceram de toda a maldade ali que Faraó fazia com eles e falaram, não, a gente estava lá no Egito e lá tinha mel, tinha as coisas lá para nós, né? E olha só aqui em Números capítulo 16, versículo 14. Olha como eles estão cegos, né? Não cego de vista, mas de entendimento. Datã e Abirã mandaram esse recado aqui para Moisés. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Falando, olha Moisés, você não trouxe a gente para uma terra que mana leite e mel. Nem nos campos de vinha nos deu herança. Porventura arrancará o olho destes homens? Não subiremos. Ele falou, não vamos subir. Porventura, quando ele fala aqui, né? Aqui é completamente mentira o que eles estão falando, porque nós estamos no capítulo 16 e se você voltar um pouco aí no capítulo 13, você vai ver que os espias que vão lá investigar a terra de Canaã, eles trazem ali cachos de uva que tem que ser carregado em 2 pessoas para conseguir trazer o cacho de uva. Traz ali figo, traz romã, então mostra que a terra realmente era boa. Mas eles estavam mentindo descaradamente aqui, ou seja, eles estavam cegos, mas não cego das vistas, mas de entendimento, tá bom? Então ele estava com essa cegueira aqui. E aqui, essa parte aqui eu achei muito desaforado quando eles disseram assim para Moisés, né? Mandaram o recado. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Ou seja, você está pensando, Moisés, que esses homens aqui são cegos? A gente enxerga a verdade, né? Você não está liderando nada, a gente tem que liderar. Então foi mais ou menos nesse tom aí. E aí, como eles não subiram, né, o Senhor pegou e falou com Moisés, você vai até lá, Moisés. E fala, ó, e não chega perto deles lá na tenda que é deles, não, porque vai dar ruim lá, né? E aí Moisés desce junto com Core, né, que é da tribo de Levi, e também os 250 ali, levitas, né, com seus incensários na mão ali. Na verdade, Moisés tinha convidado, né, esses dois aqui, o Datã e Abirã, para eles ver quem Deus havia escolhido. Ele ia fazer um sinal por meio do incensário ali, cada um ia pôr fogo no incensário, e a fumaça do incensário possivelmente ia indicar quem Deus tinha escolhido para ser o líder. Mas eles não foram, então Moisés desceu ali conforme a instrução do Senhor. E aí quando chegou na frente da tenda deles, eles saíram, né, Datã e Abirão ali, e aí o Moisés falou para eles o que o Senhor falou, olha, para uma prova de que Deus ele está contra vocês e a favor, né, dos servos dele que ele escolheu, vocês não vão morrer da forma comum, tá bom? A terra vai abrir, vai engolir vocês. E aí foi o que aconteceu, né? Toda a terra se abriu e engoliu a tenda deles com todo mundo que estava dentro da tenda deles, né? Não toda a tribo de Ruben, né? Eu estou falando das 2 famílias aqui com seus bens, tudo foi soterrado, de maneira que os outros saíram correndo, né? As outras pessoas estavam perto da tenda ali. E naquele mesmo instante, também saiu fogo da parte de Deus e consumiu os 250 levitas que estavam apoiando Core, morreu também. E não somente essas 2 tribos, né, tinham algum apoio, mas outras tribos também tinham pessoas que estavam contra Moisés e Arão. E aí veio-lhe uma praga e acabou matando ali, deixa eu pegar o número aqui que eu anotei. Matou ali 14.700 pessoas, né? E Arão correu e fez um holocausto ao Senhor, fez um sacrifício ao Senhor ali, para que aquela praga se cessasse. E aí cessou, tá bom? Então a rebelião do povo fez com que viesse esse mal sobre eles aqui. Isso é no capítulo 16. E aí então, no capítulo 17, é mostrado quem Deus escolheu. Ia ser por meio do incensário ali, mas deu errado porque os 2 não subiu e aí teve que acontecer toda essa tragédia aqui para o povo respeitar, né, Moisés e Arão ali. Mas no capítulo 17 aqui fala da vara de Arão. Então, Moisés ele faz o seguinte, né, ele pede para cada tribo ali, tem o chefe de cada tribo, cada um tem uma vara e ele fala, tragam a vara de vocês e cada um escreve o seu nome na vara. Quem tinha que escrever era o cabeça de cada vara ali, né? Por exemplo, na vara de Levi foi o nome de Arão que foi escrito, porque ele era o patriarca
da tribo de Levi ali. Então ele seria por a tribo de Levi. E aí todas essas varas ele pegou e colocou diante da arca do testemunho. E no outro dia, quando ele foi lá, vamos ver o que aconteceu, né? Qual foi das varas que o Senhor escolheu que seria líder, né? Que iria comandar o trabalho no templo ali, gerenciar, né? Afinal de contas, toda aquela confusão era por conta da liderança. Então, outras tribos estavam com ciúmes e coisas assim, e aí teve toda essa confusão. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Números capítulo 17, versículo 8. E o versículo, vou ler só o versículo 8, mas é do 8 ao 10. Eu vou deixar marcado essas escrituras na descrição do vídeo aqui. Não sei se vocês reparou, não tô lendo muito, eu tô só parafraseando algumas partes aqui, para a mensagem não ficar tão grande, tá bom? Números capítulo 17, versículo 8. E sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido, pelo que produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então, nós sabemos que uma vara, né, um pedaço de pau, por exemplo, um galho de uma árvore, se você cortar o galho da árvore, ele deixa de receber os nutrientes, então ele não vai nascer mais nada, ele vai morrer. E aqui só tava as varas, não tinha árvore, não tinha nada. E aí a vara de Arão, apesar de não estar plantada na terra, não está em lugar nenhum plantada, ela floresceu, saiu botão, saiu um rebento ali, né? O rebento é uma florzinha que saiu ali, saiu uma ponta e começa a nascer. Saiu uma flor, nasceu e deu amêndoas também, né? Então não somente floriu, mas também deu amêndoas. Então, desta maneira, o Senhor mostrou de qual das tribos o Senhor escolheu para servir no templo ali, e foi Arão pela vara de Levi. Então a tribo de Levi manteve-se o seu serviço no templo, como o Senhor já havia escolhido lá no passado. Então a vara de Arão, ela é guardada dentro da Arca da Aliança, tá bom? Como testemunho, tá bom? De que Deus escolhe seus líderes. Olha a frase aqui, eu não cheguei a ler, mas a frase que está aqui no versículo diz assim, ó: para que guarde por sinal para os filhos rebeldes. Então esse é um sinal das pessoas rebeldes que não apoiam os líderes, né? Aqueles a quem Deus escolhe, tá bom? Então tem 3 testemunhos dentro da Arca da Aliança, e um deles é a vara, que vai testemunhar contra aqueles que falam mal, né, dos líderes, não apoiam os líderes do Senhor. Olha, falar mal dos líderes é falar mal de quem os escolheu. Será que Deus não sabe escolher os seus líderes? Então aquela pessoa que solta fogos, né, quando aquele líder é desobrigado, né, na verdade ela está em pecado, ela está no erro, tá bom? Porque foi Deus que escolheu aquele líder. Né? Seja figurativamente falando, você ficar alegre porque uma pessoa foi desobrigada, isso é errado, tá bom? Como literalmente também, se você for soltar fogo, você também está no erro, tá bom? Então, nós temos que respeitar a liderança. Se você tem alguma coisa contra a liderança, você pode chegar na liderança, ou seja, no particular e falar, olha, aconteceu isso, eu tô com um sentimento assim, e conversa diretamente com a liderança. Agora, falar no corredor para outros membros, tentar disseminar ali o mal, né? Isso aí é ruim. Exatamente o que Core estava fazendo aqui, né? Abirão e Datã, né, estavam fazendo. Eles estavam falando mal da liderança. Então que nós nunca falemos mal da liderança. A vara de Arão floresceu. Então significa que é Deus que escolhe a sua liderança, que escolhe quem vai servir a ele, tá bom? Então, só falando das outras varas que não floriu, elas voltaram para a mão daquelas chefes de tribo. Ninguém perdeu a sua responsabilidade, a sua liderança ali. Mas entre eles tem aquele que Deus escolheu para fazer o trabalho do templo, o trabalho na igreja, e nós devemos respeitar essas pessoas, tá bom? E não falar mal deles. É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês sobre a vara de Arão que floriu. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.